A modernidade ocidental é um momento em que vários conceitos, várias ideias, categorias, formas de pensar passam, elas se estruturam, né, e passam a organizar a nossa vida. Né? Que ideias são essas? Por exemplo, a ideia de classe, né? A própria ideia de sexualidade, né? A ideia de igualdade, desigualdade, a ideia de indivíduo, a ideia de privado e público, que tomam outras configurações e se tornam essenciais para as pessoas se pensarem na sociedade. E, dentre elas, a ideia de raça. Ou seja, todos esses conceitos, eles são conceitos modernos e que aparecem, né, e, ao mesmo tempo, se solidificam como produtos da dupla revolução. Né? Essas duas revoluções que fazem com que essa modernidade ela emerja. Né? As duas revoluções, para quem não sabe, são a Revolução Francesa, que é uma revolução política, e a Revolução Industrial, né, que é uma revolução econômica, né, ambas localizadas mais ou menos no século XVII, XVIII. E essas revoluções elas mudam a forma como a gente, na verdade, se entende e passa a olhar o mundo. Elas criam categorias como burguesia, proletariado, classe. A raça e o racismo, eles também podem ser enquadrados nessa perspectiva de interpretação. Né? É o momento em que a modernidade se estrutura, em que essas categorias elas passam a organizar muitas vezes a sociedade. Tem um sociólogo chamado W.E.B. Du Bois, né, que é talvez o sociólogo afro-americano mais... Não, ele não é talvez, é o sociólogo afro-americano mais importante, né, que existiu, e ele escreveu uma obra bastante importante chamada The Souls of the Black Folks. Uma tradução livre seria As Almas da Gente Negra, em 1906. Nesse texto, nesse livro especificamente, é uma mistura de ensaio e ao mesmo tempo são reflexões políticas e sociológicas a respeito dos dilemas vividos pela população afro-americana. Dilemas esses que são do ponto de vista cultural, político, da integração dessa população, né, na sociedade norte-americana, enfim. É um texto bastante sociológico, mas ao mesmo tempo bastante político e ensaístico. Né? Seria uma espécie de Casagrande Senzala dos negros americanos. Nesse livro, o Du Bois é bastante visionário, porque ele vai fazer uma afirmação que faz total sentido e que ele, na verdade, colocou ele como uma espécie de visionário. Ele vai dizer o seguinte, que um dos grandes maiores problemas, né, do século XX seria a linha de cor. Ou seja, o maior problema para Du Bois na sociedade contemporânea do século XX seria a questão racial. E ele estava muito certo a respeito disso. Ele acertou na mosca. Por quê? Porque esses problemas, ou esse problema especificamente, pautou vários, né, dos conflitos que ocorreram até o final e início do século XXI. Dois exemplos bastante claros. A Segunda Grande Guerra foi uma guerra que teve contornos raciais. Se a gente olhar o número de genocídios que ocorreram, né, nos últimos 20 anos, né, dentre eles o genocídio de Ruanda, né, todos eles remetem a essa problemática. Enfim, e eu acho que isso também recoloca esse problema de que, ou essa perspectiva de que raça é um problema ou uma categoria criada com a modernidade e que até hoje nós não sabemos muito bem como lidar com ela, ou com essas categorias, mas elas são as organizadoras do mundo, né? Uma perspectiva muito pautada pela desigualdade. E aí, só para terminar essa ideia, pessoal, as minhas reflexões para vir aqui, eu também fiquei pensando no ano de 2006 que eu fui convidado para escrever uma resenha a respeito de um livro bastante importante das ciências sociais para essa área de relações raciais, que é o livro de um antropólogo que alguns de vocês provavelmente devem conhecer, chamado Peter Frey.
Peter Fry é um inglês radicado no Brasil há muitos anos, e ele escreveu esse livro basicamente a partir das experiências dele como pesquisador, tanto na África Austral como no Brasil. Peter Fry nasceu na Inglaterra, fez toda a formação dele na Inglaterra, e depois foi para a África fazer trabalho de campo como parte da formação, e depois, quando terminou, veio para o Brasil. E ele relabora as impressões dele, junto com as pesquisas, para escrever esse livro que, na verdade, é um grande libelo em favor de uma sociedade não racializada, ou seja, uma sociedade de raça, ela não seja determinadora tanto de privilégios como de desigualdade das pessoas. Mas ele escreveu isso num contexto em que a discussão racial no Brasil estava pegando fogo, ou seja, 2005 era um momento em que você tinha toda uma discussão a respeito das políticas de ação afirmativa, especificamente as cotas que tinham sido implementadas anteriormente. Você tinha toda uma discussão a respeito de saúde da população negra, em que o movimento negro demandava do governo uma série de projetos, programas voltados para a população negra, principalmente relacionado ao problema da anemia falciforme. Enfim, era um momento de, digamos, de decisões nesse campo. E eu fiquei numa enrascada, porque na verdade quem deveria ter escrito a resenha era a professora Lívia Schwartz. Ela não pôde, não sei até hoje porquê, me indicou, eu aceitei, porque eu estava no começo da minha carreira acadêmica, e ao mesmo tempo, ambos tinham feito parte da minha banca de mestrado, eu tinha defendido meu mestrado recentemente. E eu tenho uma circulação muito boa, tanto na academia como no movimento negro. Tenho um amigo dos dois lados. Não sou do movimento negro, assim, ativista, pertenço a alguma entidade, mas obviamente que tem posicionamentos políticos. E esses posicionamentos políticos se aproximam muito do que o Batista pensa. Enfim, e é isso que eu escrevo a resenha. Só que eu dei um título bastante interessante, que era... o livro, se eu não citei, ou se eu citei, vocês esqueceram, o título do livro é A Persistência da Raça, ensaio sobre raça, racismo no Brasil e na África Austral. Eu não tenho certeza se o título está correto ou não, mas é mais ou menos isso. O título que eu dei era um título meio irônico, eu queria um pouco brincar com o Peter. Abre aspas, a utopia de uma sociedade sem raças. Enfim, a ideia de utopia eu achava que era interessante porque a utopia fala de uma sociedade perfeita, uma sociedade em que qualquer tipo de problema ele se resolve automaticamente. Ou seja, utopia é algo pelo qual as pessoas se guiam, mas no limite ela nunca se efetiva. Ou seja, pensar uma sociedade perfeita é algo meio que ilusório. Nós sempre vamos nos deparar com problemas. E essa era a brincadeira, quando ele pensava a ideia de não existência de raças e, consequentemente, uma desconstrução do racismo, que é um pensamento lógico, correto, mas extremamente difícil de ser implementado. Hoje, depois de 2006, mais ou menos 8 anos, eu acho que eu faço uma meia-culpa em relação a esse título. E é por isso que esse título, a utopia de uma sociedade sem discriminação racial. Por quê? Qual que é a meia-culpa? Eu acho que as utopias, elas são importantes sim. As utopias são ideias que devem conduzir a ação dos indivíduos, politicamente comprometidos, de pessoas virtuosas, de pessoas comprometidas em fazer o bem, em serem justas. Ou seja, essas utopias, elas, mesmo que elas não se efetivem, elas conduzindo a ação de um número muito grande de pessoas, elas podem minimizar os problemas que a sociedade vive. Então, é um pouco essa ideia. E por que